Glória a Deus. Seja bendito para sempre o nome do Senhor, sempre louvado o nome daquele que é sobre todo nome. Você já deve ter feito isso, mas eu vou reforçar. Você já deve ter desligado seu telefone. Você já deve ter colocado ele no silencioso. Se alguém lhe ligar e for muito urgente, muito necessário, você vai atender lá fora. Seu coração tem que estar cativo à voz de Deus quando você entra por aquela porta. E Deus vai lhe falar através do seu irmão que está do seu lado. Ele fala na necessidade do teu irmão. Se ele estiver muito fraco, se ele estiver desnorteado, se ele estiver precisando de alguma coisa, você pode ser canal de Deus para ele. Se ele estiver caído, você pode ter uma palavra de ânimo para ele. Se ele estiver forte, vitalizado, cheio da graça e da unção do Senhor, você pode ser edificado juntamente com ele. E Deus fala através de cada um de nós. Basta que você fique atento. Basta que você não disperse a mente e o coração. Deus fala pela palavra. Então a única mensagem que você precisa aqui é da que vem do Senhor, da palavra dele lida, da palavra dele cantada, da palavra dele estampada no rosto do seu irmão. Amém? Glória a Deus, seu nome seja bendito. Tem alguém aqui nesta noite nos visitando que está aqui pela primeira vez? Eu acho que pela primeira vez tem o Calil trouxe um menino, Davi, né, Calil? Cadê Calil? É Davi, né? Primeira vez, né, Davi? Primeira vez aqui. Tem mais alguém? Uma moça levantou o braço ali atrás. Como é seu nome, filha? Sheila. E você, moço? Edilson. Denilson. Muito bem. Denilson, Sheila, Davi estão aqui pela primeira vez, e nós queremos agradecer a Deus pela sua vinda aqui. Aqui nós temos gente do Paço do Lumiar, da Coab, do centro. Eu não sei o que acontece com essa igreja. Parece uma igreja de centro, que vem gente de tudo quanto é gente, de lugar. Mas aqui é uma igreja de bairro. Aqui é uma igreja situada num bairro tão populoso. Mas nós queremos louvar ao Senhor pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Quem mais nós precisamos registrar aqui a presença? Temos Ivan, amém, está ali. A sua esposa é Kelly, amém, já estiveram conosco outras vezes. Os irmãos querem recebê-los na paz do Senhor. Os irmãos digam, sejam bem-vindos. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém, irmãos, que tenha passado? Glória a Deus. Suplicamos a bondade do Senhor. Orem para que eu não comece a tossir, que estou na irritação numa faringe aqui, que quando tapa que eu começo a tossir é uma maravilha. Nós vamos ler, na verdade já foi lido o texto que nós vamos pregar hoje, mas nós vamos reler um versículo que é em João capítulo 1, versículo 29. Nós vamos ler dois versículos apenas para nós fazermos a meditação da palavra do Senhor antes de nós chamarmos você à mesa dele. Estamos num culto evangelístico, estamos num culto de libertação, estamos num culto de cura, estamos num culto de doutrina, estamos num culto de oração. Tudo isso é agora.
Então, se você precisa de cura, o momento é agora. Se você precisa de libertação, o momento é agora. Se você precisa de oração, o momento é agora. Tudo é agora. Todo culto que você vai é culto de libertação. Todo culto que você vai é culto de doutrina. Todo culto que você vai é culto de cura. O Senhor está presente para realizar a obra dEle. E todo momento em que você está sendo confrontado com a palavra de Deus é momento de cura, de libertação, de decisão, de reconciliação, de renovo na presença dEle. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo versículo está em Tiago capítulo 3. Tiago ali bem pertinho de Hebreus. Tiago capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: quantos encontraram? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um varão qualificado, capaz de refrear também todo o corpo. Amém. Esses 2 versículos. E nessa meditação nós vamos entender, compreender a palavra do Senhor, que existe um cordeiro para quem tropeça. Nós precisamos sair por aquelas portas ao final do culto. Nós precisamos sair por aquelas portas com o coração entendido que existe um cordeiro para quem tropeça. Existe um cordeiro que tira o pecado do mundo. Existe um cordeiro que tira os nossos tropeços. João testemunhou quando Jesus caminhava até o Jordão. Como já foi dito aqui, João teve uma visitação do Senhor. É a mesma coisa que ele sentiu quando Maria abraçou-se com Isabel. Já estava Isabel com 6 meses, e quando as 2 barrigas se encontraram, o menino vibrou e reconheceu o seu Messias. A mesma coisa ele sentiu quando Jesus vinha para ele. Ele percebeu que ali era o Cordeiro de Deus, a profecia se cumprindo diante dos seus olhos, uma plenitude de uma presença gloriosa do Senhor. Ele sabia que a missão que ele havia recebido do Pai estava ali se cumprindo cabalmente na sua vida. O Cordeiro de Deus estava diante dele, e ele não titubeou, ele não teve nenhuma dúvida. Ele apontou e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O irmão de Jesus, Tiago, ele escreve à sua comunidade em Jerusalém, e ele diz assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas, e para quem tropeça tem um Cordeiro que tira pecado. E para quem tropeça em muitas coisas, existe um Cordeiro que nos livra desses tropeços. E quando nós sairmos daqui, e quando nós formos desafiados a nos levantar para vir a essa mesa, você precisa ter essa consciência. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, como diz Tiago, mas todos nós temos em Jesus um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é necessário ser dito, porque isso aqui é uma festa e uma mesa, um banquete preparado para quem é discípulo. Ceia do Senhor é uma mesa preparada para quem é discípulo, para quem não tem vergonha de ser discípulo, para quem não tem medo de ser discípulo, para quem tem compromisso de discípulo. Porque a palavra do Senhor nos mostra que a maior dificuldade nossa, a maior dificuldade do ser humano,
consiste na palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É a tarefa mais árdua que nós temos, porque hoje nós perecemos, nós sofremos de uma síndrome, uma síncope, uma doença do corpo perfeito, da mente perfeita, da família perfeita, das férias perfeitas, dos filhos perfeitos, dos relacionamentos perfeitos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Alguns tropeçam muitos em algumas áreas, outros não nas mesmas, mas em outras áreas tropeçam também. E é por isso que a palavra do Senhor nos envia e nos convida e nos desafia a examinar a nós mesmos, as nossas próprias falhas, os nossos próprios tropeços. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. É o que a palavra diz, não sou eu que estou inventando isso. Mas isso não pode nos levar ao desespero, não pode nos levar a andar com o coração cheio de tristeza. Isso não é uma sentença para nós pegarmos e desistirmos de tudo e dizer: não, agora eu não vou mais para a igreja não, porque eu tropeço em muitas coisas. Eu não tenho como ser crente porque eu tropeço em muitas coisas. Olha, eu não vou nem começar a ir na igreja, eu não vou nem na frente não, eu não vou nem me batizar porque eu tropeço em muitas coisas. Eu também não vou nem na ceia porque eu tropeço em muitas coisas. Tá. E você vai para onde? E você vai buscar caminho, verdade e vida em quem? E qual a tua proposta de libertação? Sozinho no mundo? É com quem? Essa transformação e essa mudança de caráter que você tanto espera, de parar de tropeçar, de parar de ser fraco, de parar de ser covarde e não abraçar o discipulado, você vai buscar essa força em quem? No fundo de uma garrafa de uísque? Na madrugada de uma balada? Nos braços de um amante? Onde você vai buscar essa força? Se você não buscar em Cristo, você não vai ter nunca. É por isso que essa mesa não é para os perfeitos, essa mesa é para os discípulos. Porque os discípulos sabem que tropeçam em muitas coisas, mas os discípulos sabem e reconhecem um Cordeiro de Deus que pode livrar eles dos tropeços. E os discípulos sabem que a única coisa necessária é estar aos pés de Jesus. A única coisa que adianta é buscar refúgio em Cristo. A única coisa que adianta é procurar em Cristo um consolo, uma guarida, um lugar onde ele possa se esconder. É isso que o discípulo logo entende. Quem vem para a ceia, participa da ceia, porque só sai da ceia e só foge quem trai. Quando Judas saiu da ceia, ele saiu para trair. Quem ficou falho, mas ficou. Nenhum deles era perfeito. Hoje nós precisamos entender como nós temos que lutar as nossas guerras. A primeira verdade, essa pregação só tem um ponto porque eu não posso falar muito. Mas isso você não pode torcer para que eu fique durante todo o tempo, para não pregar muito. Nossos tropeços devem nos levar ao Cordeiro. É isso que nós precisamos entender com esses dois versículos. Nossos tropeços devem nos levar ao Cordeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não vai encontrar um caminho de verdade em outro local, você não vai encontrar um caminho de verdade que possa mudar a sua vida em outra pessoa, a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando você chegar em casa e você ler o capítulo 3 de Tiago, o irmão de Jesus que escreve essa carta, você vai perceber que ele coloca a maturidade do ser humano em pelo menos 4 figuras, pelo menos 4.
E ele fala acerca da língua do ser humano, que precisa ser domada, porque ela pode causar um estrago muito grande. Ele coloca pelo menos 4 figuras aqui. Ele coloca a questão do fogo, que é uma fagulha. Uma fagulha pode colocar um bosque todo a perder. Uma fagulha só pode incendiar uma floresta inteira. E coloca também o veneno. A língua pode ser um veneno mortífero. Pode colocar relacionamentos, famílias a perder. Mas também pode ser uma árvore de fruto trocado. E isso também é danoso, porque uma árvore ela pode ser tudo, menos trocar seus frutos. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e o fruto dele é o mesmo sempre. O fruto dele é de justiça, é de paz, é de bondade. No Senhor não há engano, você pode confiar nele. Amém? A terceira figura de linguagem que ele apresenta aqui são as fontes de água. Dessa fonte de água salgada não pode vir a doce, tem que vir para buscar mais fundo outra fonte. Mas da fonte de água doce também não pode produzir a salgada. E ele diz, no capítulo 3 de Tiago, no versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Para que sejamos maduros, para que sejamos pessoas aperfeiçoadas, essas coisas não podem ser assim. Nós precisamos estar numa videira verdadeira, numa fonte de água viva, para que a vida de Deus nos faça transbordar da presença dEle. Amém? E você como discípulo, nós como discípulos do Senhor, nós temos que caminhar, avançar, sair de uma vida de mediocridade, para poder nós caminharmos em direção a uma vida de plenitude e poder na figura do Cristo ressuscitado. É para isso que nós temos que caminhar. Parar de nos lambuzar com fontes erradas, com frutos errados. Ser crente é transpor esse limite da coisa pequena, para nós avançarmos em direção a grandes coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Você pode perguntar, mas pastor, mas a Bíblia diz que nós tropeçamos em muitas coisas. E quando eu tropeçar? Ora, quando você tropeçar é muito simples. Você precisa entender que você não vai ser tolerado. O teu tropeço não vai ser tolerado. Mas você não será condenado. Você será tratado e você será cuidado por Deus. Ele não vai concordar com o teu tropeço. Ele não vai concordar com o teu erro, porque o caminho dele é perfeito e a palavra dele é provada. Mas se você é discípulo dele, você conheceu Jesus, não há condenação para quem está em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você tropeçar, você precisa entender, se você está em Cristo, você não será condenado, mas você não será tolerado. Você vai ser convidado a ser tratado, e você vai ser convidado a um caminho de transformação, que é a santidade dele na sua vida. É isso que acontece quando nós tropeçamos. Tem muitas pessoas que param de vir à igreja quando tropeçam. Tem pessoas que param de vir à ceia quando tropeçam. Quando tropeçam, param de falar com os crentes, se escondem, não se comunicam mais, porque fracassaram na caminhada, porque tropeçaram na jornada, porque se desviaram no caminho, porque de alguma forma sucumbiram nesse mundão. Mas para onde você vai? Como é que você vai mudar? 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz que a transformação só acontece quando Cristo chega, filho. E se você acreditar que você precisa primeiro mudar para vir a Cristo, você nunca vai conhecer o que é vitória. Nunca.
isso vai acontecer com você. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. O inverso não é verdade. O inverso não acontece. Eu vou ser nova criatura para poder estar em Cristo. Isso nunca será lido na Escritura. Isso nunca será pregado como verdade. Quando você ouvir que você vai primeiro se consertar para poder vir a Cristo, você está ouvindo uma heresia. Eu vou primeiro ficar forte para poder vir a Cristo. Então para que ele veio? Se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ele é o médico que retira a doença, se ele é a fonte da resposta das nossas questões, se ele é a fonte da água viva que vai levar os nossos lixos embora e lavar o nosso coração, se ele é o caminho da verdade e a vida para nos arrancar de um caminho de morte e perdição, como é que primeiro eu tenho que me consertar para vir a ele? Isso não existe. Se alguém te pregou isso, filho, te enganaram. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como é que isso acontece, pastor? As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Isso significa que se você permanecer em Cristo, essa vontade de se drogar vai passar. Se você permanecer em Cristo, essa alegria e satisfação que você vai buscar nos braços de outra pessoa, tendo um relacionamento já consolidado, essa satisfação vai cair, vai minguar. Essa vontade louca de secar uma garrafa vai se acabar. Essa vontade maluca de ser guiado pela opinião dos teus amigos vai se esvair como fumaça, porque Jesus chega. Você será guiado pelo Espírito Santo de Deus, e a sua vida será dirigida pela vontade dEle. E você vai dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, agora é Cristo quem vive em mim. Não sou eu, mas quem vive. Agora a minha vida está agora absorta em Cristo. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não aprendeu a ser corrupto como Zaqueu. Foi Zaqueu que recebeu uma nova vida de Jesus. Porque Zaqueu conheceu Jesus, não foi Jesus que ficou corrupto, foi Zaqueu que ficou são. Quando Jesus fez lodo aqui no chão, que tocou os olhos dos cegos e mandou eles se lavarem, a cegueira deles não passou para Jesus, foi os olhos deles que foram curados por Jesus. Essa é a questão. Como a mulher do fluxo de sangue toca nas orlas dos mantos de Jesus, Jesus não sangra, quem fica curado é a mulher. Então há benefícios de estar em Cristo, há muitos benefícios de você permanecer em Cristo. Porque quando você se chega a Ele, a justiça dEle é repartida com a sua vida. A beleza e a majestade dEle, a bondade dEle, os recursos dEle, tudo que é dEle passa a habitar em você. Então, essa mentira que foi pregada, essa mentira que foi colocada em seu coração, que você tropeça, e Tiago diz: nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós tropeçamos em muitas coisas, por isso agora eu vou me afastar da igreja. Não, eu tropecei em muitas coisas, por isso agora eu não me congrego mais. Não, eu tropecei em muitas coisas, eu não vou nem na ceia. Não, eu tropecei em muitas coisas. E você vai ficar onde? E vai se sustentar onde? E vai se segurar em quem? Todos eles perceberam o que significava ser nova criatura. Nas regiões de Gadara, quando aquele endemoniado encontrou-se com Jesus, Jesus não ficou endemoniado com ele, não. Ele é que se tornou um missionário na região de Decápolis. Você pode perceber o que acontece quando alguém conhece Jesus e se volta para Jesus e se torna discípulo de Jesus. A vida dele muda.
Então a mudança que você quer ver na sua vida, a mudança que você quer ver na sua família, nos seus caminhos e nas suas escolhas, não está longe de Cristo, está em Cristo. E afastar-se de Cristo, e afastar-se da comunhão, e afastar-se das coisas de Deus, é morte. Persevere, porque você foi chamado para perseverança e não para desistência. De modo que você não vai poder chegar para Jesus e dizer assim: olha, realmente nós tropeçamos em muitas coisas e a língua é essa fagulha mesmo que bota fogo em tudo. A língua realmente é esse veneno que acaba com tudo. E eu só não fui um crente mais empenhado porque eu fui muito ferido. Eu só não fui um crente muito comprometido porque disseram muita coisa de mim. Eu fui muito humilhado. E daí? Deus não viu isso quando criou você? Será que Deus foi pego de surpresa com tudo que você passou? Ele não escreveu a tua história, não. E no teu livro, todos os dias foram escritos antes que nenhum deles houvesse. Ele não viu esse dia, não. Ele viu, filho. Tanto viu que proveu graça para você todos os dias. Ele foi tão bondoso que ele disse na palavra dele que daria para você uma armadura, para que você vencesse o dia mau, o dia da humilhação, o dia que te destrataram, o dia que a tua família foi enfraquecida, o dia que você recebeu um bullying na escola, o dia que aquele palavrão acabou com você, o dia que aquelas palavras te atravessaram a alma como navalhas. Ele viu esse dia e planejou toda a armadura para você. Mas nesse dia mau, onde estava a tua couraça de justiça? Onde estava o teu capacete da salvação? Onde estava a espada do Espírito? Estava onde? A couraça da justiça, o cinto da verdade, estava onde? E a preparação do Evangelho da paz, estava onde? Isso não vai ser desculpa não, filho. Porque Ele deixa justamente essas coisas para nós nos fundamentarmos nele. Se eu tiver com a couraça de justiça, eu posso receber bullying de tudo quanto é jeito. Antigamente, quando nós éramos crianças, no meu tempo de criança, que já faz tempo, a gente não ligava muito para apelido, a gente não ligava muito, a gente fazia a hora. Chamava a coisa da gente, a gente fazia ela achar graça junto. Porque se ficasse com raiva, aí é que pegava. Então você entrava na brincadeira e você era o cabeção, era o cachorrão, era a vara de espanar a lua. Quem era grande era a vara de espanar a lua, vassoura de espanar a lua, e assim vai. Rolha de poço para quem era gordo, e aí vai. Hoje não. Hoje não. Hoje é bullying para tudo quanto é jeito. E nós somos responsáveis, nós, como crentes discípulos, participantes dessa mesa, nós somos responsáveis para lidar com uma geração muito milindrada. Então nós temos que refrear a língua, porque a língua é fogo, a língua é veneno. A língua não pode ser uma árvore que é videira e dá azeitonas, e uma oliveira não pode dar uvas. Então vamos nos tratar com os palavrões. Para com palavrão, cara. Te converte.
Te arrepende. Para de falar palavrão. Para de você pegar e usar a tua língua para ofender. Seja o teu filho, ofender tua esposa, ofender o teu marido, tratar mal o professor na sala de aula. Para com isso. Porque daqui a pouco nós não vamos ter mais professores nesse país. Ninguém mais quer ser professor. O professor recebe uma cadeira nas costas enquanto está escrevendo no quadro. Estão atirando em professores? Aonde é que está o erro disso? Está aqui, na base. Os crentes que precisam ensinar seus filhos que humilhar os outros não faz você melhor, nem mais alto, nem mais e nem superior a ninguém. Não é pelo fato de você humilhar o outro que você vai crescer. Pelo contrário, você só se acaba, porque você revela um caráter muito baixo. Nós somos chamados a perceber que essas coisas não podem nos afetar. Nós não devemos nos permitir ser afetados por essas coisas. E nós também não devemos nos permitir ser levados por esses pecados, tropeçar nessas coisas que a palavra do Senhor nos manda parar. Amém? Todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas há um Cordeiro de Deus que tira essas coisas de nós. O Cordeiro de Deus limpa a nossa língua. O Cordeiro de Deus trata dos nossos corações. O Cordeiro de Deus nos faz crescer sem precisar pisar nos outros. Conhecer Jesus nos faz caminhar para essa mesa, pegar o cálice e o pão, sem nos achar superior ao irmão que está do lado ou está atrás de mim. Pelo fato de você levantar o braço para pegar o pão e o cálice, você não é melhor do que o outro que ficou. Ah, pastor, mas se for desse jeito, o senhor vai ensinar uma coisa dessa e de repente a pessoa não vai mudar. Filho, se a pessoa prefere ficar no erro, ela nunca foi crente. Se a pessoa acha que ela vai ficar mascarando o erro dela e acolhendo os pecados, os erros e as tramóias dela, ela nunca foi um salvo, ela nunca foi um eleito, ela nunca conheceu Jesus. Porque quem conhece Jesus se limpa para ser mais parecido com Ele. Quem realmente conhece Jesus morreu juntamente com Ele e ressuscitou também, tendo Ele como primícias daqueles que hão de herdar a vida eterna. É nova criação. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, para nós terminarmos. Só vamos ler um versículo, a versículo 10. Nós precisamos sair daqui conscientes da nossa fraqueza e do nosso sucesso. Qual é a consciência da minha fraqueza? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Qual é a consciência do meu sucesso? Eu tenho um Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Ele sabe lidar com as minhas fraquezas, Ele sabe lidar com os meus tropeços. 2 Coríntios 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Parece uma contradição, mas Paulo explica aqui. Eu sinto prazer, mas por que Paulo sente prazer quando ele conhece suas fraquezas, suas debilidades, seus tropeços? Por que ele sente uma alegria nisso? Porque os nossos tropeços expõem as amplas necessidades de vigilância que nós temos que ter.
ampla necessidade de vigilância. Os meus tropeços e fraquezas e pecados expõem, mostra, revela aonde eu tenho que ser mais vigilante. Por que é que eu sinto prazer nas minhas fraquezas, como diz Paulo? Porque as minhas fraquezas expõem as áreas da vida que eu tenho que ter mais atenção, colocar mais tempo nisso em oração diante do Senhor, gastar mais tempo com Deus nessa área específica da minha vida. Está desguarnecida. Por que Paulo sente poder nas fraquezas, sente prazer nas fraquezas? Porque a fraqueza, a minha área de tropeço, pode ser uma área que o meu tropeço, o meu pecado e a minha falha vai fazer tropeçar o outro irmão, vai fazer ele também fraquejar. Eu vou ser responsável pela queda dele, de alguma forma. Não devia, mas de alguma forma eu serei. Mas essa fraqueza também me diz que longe de Jesus eu não tenho fortalecimento. Essa fraqueza também me revela que quando eu penso que eu estou fraco, com Jesus eu estou forte. Essa fraqueza me revela, por isso que eu sinto poder nas fraquezas, como Paulo diz, porque em Cristo eu sou restabelecido, eu sou revigorado, eu sou tratado. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Então essa fraqueza me diz que eu posso vir à mesa do Senhor. O que é que essa mesa representa? Essa mesa, quando Jesus instituiu, era uma refeição muito importante. Era a última refeição dele e ele fez isso numa festa de Páscoa. Uma festa que para o judeu era tão significativa, tão importante, que tinha que sacrificar um cordeiro, que tinha que ter ervas amargas, que tinha que ter o vinho, que tinha que ter o pão sem fermento. Tinha que haver uma preparação, era uma coisa especial. E para essa coisa especial, por que tão especial? Porque era uma festa que simbolizava a libertação do cativeiro, a libertação da escravidão. Quando você, crente, está aqui nesse culto e vê essa mesa posta aqui, essa mesa está dizendo assim: você é discípulo, você não é mais um escravo. E você vai ser convidado para vir essa mesa, não mais na condição de um escravo, de um perdido, de um condenado ao inferno. Você vem para essa mesa aqui na qualidade de um discípulo, de um resgatado, de um eleito, de alguém que foi justificado e perdoado pelo sacrifício do sangue derramado e do corpo partido pela sua vida, sem você merecer. É isso que essa mesa está dizendo. E foi isso que eles prepararam. Cada um deles ali celebrava a sua libertação. Como é que está o seu coração hoje diante dessa? Porque o mesmo Jesus está presente entre nós. Olhe para aquele cenário dos evangelhos e veja qual deles era perfeito e merecia estar naquela mesa. Nenhum deles. E por que você fica no seu coração dizendo: eu não mereço ir para ali, eu não mereço ir para ali, porque eu tropecei em muitas coisas? E eles não tropeçaram, mas eles estavam lá. O tropeço deles e a fraqueza deles não tirou eles da mesa. Até o traidor estava lá. Eles podem ter passado um dia muito desgastante preparando isso. Devem ter trabalhado demais. Na ceia, talvez tenham comido demais. Na ceia, talvez bebido demais. Se acomodado demais. Porque quando eles foram para o Getsêmani, eles deixaram o amigo deles sozinho. Eles dormiram. E Jesus pediu: orem comigo. E eles falharam,
porque eles foram dormir. Eles não conseguiam nem abrir os olhos. Todos eles falharam. Mas um dali saiu para trair. Quem sai para trair. Por quê, pastor? Porque fora de Jesus, longe de Jesus, você não sai para outra coisa, você só sai para pecar. Longe de Jesus, você só sai para perdição. Longe de Jesus, você só sai para conhecer a morte. Longe de Jesus, você só sai para cair. Foi o que Judas fez. Saiu dali para acabar com a própria vida. Saiu dali para trair. Saiu dali para perverter o seu coração. Os que ficaram ali com Jesus ficaram para obter perdão. Ficaram para obter perdão. Se você permanecer em Cristo, você pode querer voltar para a antiga vida, mas Ele vai buscar você. Foi isso que Ele fez com os discípulos. Os discípulos foram todos pescar de volta. Eles disseram: vou voltar para o barco, vou voltar para o barco. E Jesus foi atrás deles. E quando eles vieram para ter com Jesus, que Jesus multiplicou o peixe lá na água para eles, quando eles vieram para a praia, Jesus já tinha peixe pronto para eles. Já estava tudo preparado a ceia para eles. Eles saíram para dormir, eles saíram e se dispersaram. Mas quando Jesus reuniu eles de volta, tinha uma ceia preparada para eles de novo. Jesus diz assim: venham, apacentem as minhas ovelhas. Venham fazer o caminho de volta. A palavra do Senhor diz que não adianta fugir dele, porque se ele quiser você pode estar trancado dentro de casa, como os discípulos estavam com a casa toda trancada. E Jesus rompeu as paredes. Estava no meio deles e dizia: a paz seja convosco. Vocês estiveram na ceia até o fim comigo. Vocês não saíram para me negar, vocês não saíram para me trair. Eu tenho um negócio com vocês, vocês são discípulos. Vocês permaneceram na ceia comigo. Apesar dos tropeços de vocês que conheço, que são muitos. Apesar dos erros de vocês que conheço e que são muitos. Mas vocês estiveram comigo até o fim. Porque se você for discípulo, filho, apesar da sua fraqueza, da sua fuga, não importa o caminho de Emaús que você vai, Ele vai buscar você no caminho de Emaús. E vai fazer você voltar para a missão que Ele colocou na sua vida e no seu coração. Portanto, nessa noite, se você está lutando contra o pecado, lutando contra os seus tropeços, lutando contra os seus desvios, lutando contra as suas negações, distante de Jesus, pare dessa carreira alucinada e volte-se para Ele hoje. Se você está distanciado de Deus, e você está dizendo assim: olha, eu não tenho mais jeito para mim, eu primeiro vou consertar a minha vida, abandone esse pensamento. Você não vai conseguir consertar a sua vida, porque se você conseguisse consertar a sua vida, Deus não havia enviado Jesus Cristo para você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que arranca a mentira. Ele é o Cordeiro de Deus que acaba com a pornografia. Ele é o Cordeiro de Deus que para com as traições. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o gosto da cachaça da tua boca. Ele é o Cordeiro de Deus que vai fazer de você uma nova criatura. Ele é o Cordeiro de Deus que vai sarar as tuas feridas. Ele é o Cordeiro de Deus que vai fazer os teus traumas serem tratados. Ele é o Cordeiro de Deus que vai fazer tudo isso funcionar. Sozinho você não vai conseguir. Então hoje é dia de conserto, hoje é dia de restauração, hoje é dia de volta, de reconciliação, de renovo, de recomeço, diante da mesa do Senhor. Porque se há uma verdade da Escritura, é que nós tropeçamos em muitas coisas, mas se há uma verdade na Escritura, é que Ele é o Cordeiro de Deus, que arranca a nossa miséria.
e que nos vai assentar em lugares celestiais em Cristo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isto é o Evangelho. Isto é uma boa nova para nós. Se há alguém aqui nessa noite, antes de eu tossir de novo, se há alguém aqui nesta noite que quer lutar ao lado de Jesus para poder ter vitória e conseguir novos resultados, nós queremos convidar você a vir até aqui à frente. Mas por que, pastor, tem que ir à frente? Para que nós possamos ver essa determinação gloriosa. É isso que o Evangelho fez com você? Jesus não morreu na cruz no lobby de um hotel 5 estrelas. Jesus não morreu na cruz dentro de um centro de convenções, no ar-condicionado. Jesus morreu na cruz à vista de todos. Foi uma demonstração visível da graça e do amor dele pela tua vida. Ele não sentiu vergonha nenhuma de morrer por você. Você não deve ter vergonha alguma de se comprometer com ele, porque os discípulos precisaram deixar barco e rede para seguir a ele. Mateus deixou a coletoria. Zaqueu parou de roubar os outros. Nicodemos parou de se esconder no colégio de fariseus. José de Arimateia, ele teve que largar a sua riqueza, abrir mão do seu sepulcro de luxo para oferecer para Jesus. Se você quer se comprometer com ele, a hora é essa. Faça isso de maneira visível com Deus, porque ele não se envergonha de você. Não se envergonhe dele agora, porque você não vai ser chamado para ir para o céu com uma limusine só para você, não. Você vai junto com a igreja, juntos. E nós nos arrependemos juntos, e nós nos comprometemos juntos, e nós oramos juntos, e nós ceamos juntos, e nós nos preparamos juntos, nos santificamos juntos, e nós seremos chamados aos céus juntos. Aleluia. Quem mais? Aleluia. É dia de renovo, é dia de restauração. É um dia que ele quer trazer você de volta para ele. Homem, tire essa bigorna que está no seu pé. Tire essa corrente que está lhe travando os passos. Largue isso em nome de Jesus, venha. O que é que você quer longe de Cristo? O que é que você vai ganhar longe de Cristo? Você vai ganhar a morte, filho. Tem mais alguém que queira renovação, reconciliação e frutificar de forma plena, gloriosa para Deus? Todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não pode sair daqui sem essa verdade. Vamos ficar de pé? Se há mais alguém, venha. De todas as provas, Estenda a mão para cá. A palavra do Senhor diz que há muita eficácia na oração dos justos.
A igreja intercede uns pelos outros. Pai de infinita misericórdia, nós te rendemos graças e louvores, porque só Tu és digno. Só Tu és Senhor da igreja. Só Tu és videira verdadeira. Só Tu és a porta. Só Tu és o caminho, verdade e vida. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti e colocamos, ó Pai, em oração, em súplica e em ações de graças a vida dos Teus filhos. Olha para a vida de Anderson. Olha para a vida de Josiane. Nós queremos Te pedir, Senhor, que venha um renovo glorioso, uma capacidade de superação, uma providência de manifestação poderosa da Tua presença na vida deles, de uma identidade nova em Ti, um lugar descoberto em Ti, de modo que nada nesse mundo possa ser trocado, ser substituído, Senhor, pela Tua glória. Que haja um sabor especial na vida deles, da comunhão com o Teu Espírito. Que o pecado, o tropeço, Senhor, amargue na vida deles, produza um desespero de alma, onde eles só possam encontrar, Senhor, refúgio, conforto e paz aos Teus pés, porque Tu és o único caminho, Tu és a única verdade, Tu és a única fonte de vida. Então, Senhor, grava isso no coração deles, para que eles entendam que a Tua palavra diz: eu mesmo tirarei o coração de pedra. Não sou eu que faço essa cirurgia em mim mesmo. Não sou eu que tiro de mim um coração de pedra. Eu mesmo, diz o Senhor, arrancarei o coração de pedra e nele colocarei o coração de carne, e a minha lei as inscreverei neles. Não é um trabalho humano, não é uma vontade humana, não é porque eu quero, é porque o Senhor é que faz. Aleluia. Então, Senhor, realiza o Teu trabalho, grava os Teus estatutos, a Tua vontade, as Tuas leis no coração de cada um. A Tua palavra diz que o Senhor faria isso para que eles Te temessem para sempre, e deles nunca mais se apartaria. Nós queremos, Senhor, que isto aconteça na vida de Josiane e de Anderson, para que nunca mais se apartem de mim, para que nunca mais possam ir buscar satisfação em outra fonte, para que nunca mais possam pensar que existe uma alegria nova, para que nunca mais eles sejam tentados a pensar ou a imaginar que existe satisfação fora de Cristo. Talha isso nas suas vidas. Te consagramos a Tua igreja, aqueles, Senhor, que se encontram em comunhão com a Tua palavra, em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com os santos, em comunhão com a doutrina dos apóstolos, em comunhão da luta, na mesma esperança. Aqueles, Senhor, que sabem que em si mesmo não existe bem algum a não ser o pecado, e no seu ser existe uma luta infindável, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu termino fazendo. E só Tu, Senhor, só o Senhor pode nos livrar desse tropeço. Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és a nossa festa de liberdade, Tu és, Senhor, a nossa celebração da saída da escravidão. Tu és o nosso Cordeiro Pascal.
Então nessa noite em que a tua igreja está reunida celebrando essa festa, celebrando a libertação, consagra para ti, Senhor, o pão e o cálice dessa mesa. E faz que, de uma forma muito rica e espiritual, todo aquele, Senhor, que sair do seu lugar para vir pegar o pão e o cálice, ele venha e saia fortalecido na ousadia do filho que retorna à casa do Pai. E quando retorna à casa do Pai, não retorna como escravo, não retorna como um servo, retorna como um filho. Ó Senhor, te louvamos por tudo que Tu és. Te louvamos por tudo que o Senhor faz. Te louvamos por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Deus